Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é um dia muito especial, né, irmãos? O dia que nós celebramos a Santa Ceia. Não é um dia qualquer, não é um momento qualquer. É um dia que representa muito para todos nós. Eu gostaria que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 ao 34. Eu estarei pregando em cima desse próprio texto da ceia, trazendo alguns ensinamentos para mim e para vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 20 ao 34. A santa palavra de Deus nos diz assim: de sorte que quando vós ajuntas num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou despreza a igreja de Deus, e envergonha os que nada têm? Que vós direi? Louvazei? Nisso não os louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunte para condenação. Quanto às demais coisas, ordeno quando for ter convosco. Amém? Tomar seus assentos, possível com a sua Bíblia aberta. Nós estamos diante de um texto, irmão, muito lido, muito conhecido e muito relido em toda a Santa Ceia, né? Diversas vezes. Foi contar quantas vezes a gente participou, quem toma ceia. E muitas das vezes, irmão, infelizmente, muitos não entendem ainda o que é a Santa Ceia, o seu significado, a sua importância. Não compreende a importância disso, acaba caindo muitas vezes no mecanismo. Eu vou lá porque hoje é um dia da Santa Ceia, mas não entendo o seu significado, a sua profundidade, o que isso quer dizer. Paulo, quando escreve essa carta para a igreja de Coríntio, Paulo escreveu para adverti-los, corrigi-los de muitas faltas que eles estavam tendo na obra de Deus. Nessa igreja, irmão, tinha divisão, um dizia que era de Paulo, outro de Apolo. Nessa igreja tinha pecados sendo tratados como gatos inofensivos, como imoralidade sexual, que nem os incrédulos estavam praticando. Nessa igreja tinha desordem no culto. Muitos membros não queriam seguir as doutrinas bíblicas, queriam usar da liberdade em Cristo para causar escândalo na obra do Senhor. Essa igreja tinha todas essas falhas, porém, por incrível que pareça, essa igreja era a única que tinha todos os dons do Espírito Santo, todas. 1 Coríntios 1,7, Paulo diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia, irmão, existe 5 listas de dons espirituais no Novo Testamento, em 5 livros. E todos esses dons a igreja de Coríntio tinha. Dom de profecia, dom de revelação, dom de língua, dom de cura, dom de tudo que você imaginar. Mas era uma igreja carnal, era uma igreja briguenta, era uma igreja, irmãos, que não parecia uma igreja, aquela situação que estava ali. Parecia um ajuntamento de pessoas irracionais. E Paulo, sabendo disso, Paulo escreve essa carta. Paulo vai tratar aqui em 1 Coríntios 11, 20 a 34,
sobre a falta de entendimento que essa igreja estava tendo com a Santa Ceia do Senhor. Paulo escreve essa carta para diverti-los, ensiná-los sobre o que é a Santa Ceia. No versículo 20 aqui, nós vamos ver a ceia da igreja de Corinto era uma ceia do eu e não a ceia do Senhor. No versículo 20 o texto diz, Paulo escreve, de sorte que quando vós ajunta no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E Paulo também diz, 1 Coríntios 11:17, vós ajunta não para melhor, senão para pior. Era um ajuntamento de condenação, não era de bênção não. Era um ajuntamento de pecado, de erro, de escândalo. Não era um ajuntamento ali para entender e compreender o que significava isso. Que nessa época aqui é bem diferente de nós hoje em dia, irmãos. Essa época aqui era feito banquetes mesmo, Paulo relata. Era banquete, era festa. Só que não estavam tendo sabedoria. Não estavam tendo entendimento. Não estavam tendo reverência, respeito. Tinha se perdido o verdadeiro simbolismo do que significava aquilo. A ceia, irmão, é um momento de bênção para a igreja, mas para a igreja de Corinto tinha virado uma ceia da carnalidade, mudanismo, falta de ordem, de decência. A ceia dessa igreja parecia um ajuntamento de animais irracionais e não de seres humanos. Era a situação que ele estava. Aí Paulo diz no versículo 21, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Na ceia estava tendo egoísmo, quem levava seu prato estava comendo o mesmo antes e não esperava pelos irmãos. Estava tendo gula, pessoas comendo além do que podia, com isso pessoas estavam ficando com fome na ceia. Bebedeira dentro da igreja estava tendo, irmãos. Na ceia alguns irmãos estavam ficando até bêbados. Olha a desordem. Tinha dom, falava em língua, profetizava, revelava. Dom não salva ninguém, irmãos. Você pode rodar, pular, dar mortal, curar, fazer morto ressuscitar, e num grande dia você pode levar um não te conheço. Senhor, pregava no teu nome, revelava no teu nome, fazia cura no teu nome. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Ser usado por Deus não é sinônimo de ser homem ou mulher de Deus, irmão. Não se engrandeça. Deus usou uma jumenta. Quando o ego começasse a crescer, lembra? Deus usou um jumento. Não vai usar eu e você? Um jumento. Que o anjo olhou para o jumento, olhou para o Balaão e falou, eu vou deixar o animal vivo, mas ia te matar, Balaão. Versículo 22, não tendes porventura casas para comer, Paulo diz, e para beber? Ou despreza a igreja de Deus, e envergonha os que nada têm? Que vós direi, louvarei? Nisso não vos louvo. E Paulo aqui direciona 3 perguntas para a igreja de Corinto. Primeiro, vocês não têm casa para comer e beber? A igreja de Corinto, irmão, era repleta por muitas pessoas, e tinha alguns membros que tinham condição financeira muito boa, mas que infelizmente eram egoístas, egocêntricos, que não pensavam no próximo, mas só em si mesmo. O momento da ceia virou festa no meio da igreja de Corinto. O sentido e o foco da ceia do Senhor se perdeu dentro dessa igreja. Virou um momento de festa. Virou um momento de festa mundana, carnal. Paulo diz, vocês desprezam a igreja de Deus. As pessoas se esqueceram que a igreja é um corpo. E cada membro faz parte do corpo de Cristo. E que todos precisam estar em comunhão. Uma só pessoa não faz a igreja de Cristo. A igreja de Corinto não se importava com os irmãos que não estavam na ceia. Não davam a mínima para quem não veio. Terceiro, Paulo diz, vocês envergonham os que nada têm para comer. Alguns membros da igreja de Corinto estavam sendo desprezados, enquanto os outros estavam sendo valorizados. Na igreja de Cristo, irmão, todos nós somos iguais, não tem ninguém melhor que ninguém. É na igreja o único local que você vai ver um presidente, um governador, um intelectual sentado aí e ouvindo um predeiro pregar a palavra de Deus. Na igreja de Deus, o único que é grande é Cristo. O único que é estrela é Ele. Todos nós, irmãos, somos pequenos diante da grandeza de Deus. Na igreja de Deus não existe
príncipe, nem princesa, nem rei, nem queridinho, não. Nós somos servos, nós estamos aqui para servir a Ele. Se tem alguém que se levanta com o intuito de receber adoração, de receber glamour, desça do salto. Porque está igualzinho Satanás, irmão. Orgulho, vaidade. Na igreja de Corinto nós temos que ser humildes, todos nós temos que ser humildes, irmãos. Todos nós, ninguém aqui é melhor do que ninguém. E Paulo finaliza no versículo 22, na parte B, né? Dizendo, o que eu vou dizer a vocês, igreja de Corinto? Vou louvá-los, vou elogiá-los? Nisso não vos louvo. Paulo, então, irmão, passa agora a orientá-los sobre o verdadeiro sentido da ceia. E Paulo traz à memória de Coríntio algumas lições sobre o que é a ceia do Senhor. A primeira lição aqui, irmão, é que a ceia do Senhor é um momento que devemos olhar para trás. No versículo 23, Paulo relembra aquela igreja. O porquê nós ceamos. O porquê disso. Não é algo qualquer não é uma brincadeira. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite quem foi traído, Paulo relembra o porquê da ceia. Tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Isso aqui é uma representação do corpo, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, lembra da ceia, que isso aqui não é coisa qualquer. Teve um preço. E esse preço foi Jesus Cristo. A ceia do Senhor é o momento que nós devemos lembrar do porquê nós ceamos, irmão. Paulo, no versículo 23 a 25, faz nos recordar, para lembrarmos da última ceia que Jesus Cristo ceou. E esse relato você pode ver em Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19 e João 13. A ceia é um momento para lembrarmos do sacrifício de Cristo. A ceia é um lembrete que para existir a ceia, o cordeiro foi sacrificado. Teve um preço. Jesus foi traído pelo seu discípulo Judas, ao qual ele chamou, convocou, ensinou, amou. Foi traído por ele. Jesus foi deixado por todos aqueles ao qual Pedro disse que não daria a vida por ele. Pedro negou ele 3 vezes, foi abandonado sozinho. Jesus teve um julgamento mentiroso pelo Sinédrio. Tudo isso tem que se lembrar. Jesus teve o seu rosto deformado no meio daquele julgamento mentiroso. Batiam no rosto de Jesus e falava, profetiza, que está te batendo. A Bíblia diz que dava um soco com a mão fechada na cara de Jesus, e outros davam o tapa com a mão aberta na cara de Jesus. Profetiza que te bateu, e ele com o rosto tampado. Jesus foi levado diante de Herodes, onde esse Herodes zombou de Jesus. Jesus foi levado para apanhar pelos soldados romanos, aonde colocaram na sua cabeça coroa de espinhos e bateram para aquela coroa de espinho entrar no seu crânio. Jesus foi levado para o local da crucificação, onde não conseguia carregar uma das partes da cruz, a via dolorosa. Jesus foi pregado na cruz, pés e mãos colocados no pregos, oferecer a ele uma substância para tirar o sentido, para aliviar a dor, e ele recusou. E eu e você, quando vai no médico fazer alguma coisa, ele pede logo anestesia. Ele não tomou, ele não pediu atalho. Lembra do que significa a Santa Ceia. Lembra, aqui não é um desfile de moda, aqui não é uma festa carnal, mundana, é o sacrifício de Cristo. Esse é o sentido. Crucificaram Jesus às 9 da manhã, onde ele ficou até às 3 horas da tarde, pendurado. Nesse período, soldados zombaram dele. Pessoas passavam balançando a cabeça. Esse aí é o Salvador, desce daí para nós crer em você. Pessoas que ele deu pão, pessoas que ele curou, pessoas que ele libertou, disseram, crucificam. Pessoas que só seguiam ele por causa de pão e de peixe, e nunca seguiram ele pelo amor verdadeiro. Das 9 às 3 da tarde, Jesus pendurado. Jesus pede água, estava com sede. Soldados zombaram, colocaram vinagre na boca de Jesus, pegaram uma esponja ali. Quando você vai estudar,
sobre a crucificação. Por que chicotearam tanto Jesus, as costas dele? Para poder ele morrer rápido na cruz, porque os soldados tinham que ficar ali de prontidão até o crucificado morrer, por causa para a família não pegar. Tinha até banheiro público próximo. Alguns estudiosos dizem que aquele líquido que botaram na esponja podia ser de balde, que era os soldados se limpavam ali nas necessidades, irmãos. Botaram na boca de Jesus. E nós hoje em dia muitas vezes compactuamos com piadas do evangelho, brincadeira com a Santa Ceia. Que não é brincadeira não, irmãos. Mas Jesus ainda na cruz diz: Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. A ceia, irmão, manda todos nós lembrar do que Jesus passou por mim e por você. A ceia, toda vez que nós vemos aqui, é um momento para você se lembrar o porquê que existe a ceia. Teve o preço, Jesus pagou um alto preço. O segundo ensinamento que Paulo ensina, a ceia do Senhor é um momento que devemos olhar para frente também. Versículo 26, Paulo diz, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. Quando ceamos, declaramos a segunda vinda de Cristo. Jesus mesmo falou na última ceia sobre a sua segunda vinda. Lucas 22, 16 ao 18 diz, porque eu lhe digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A ceia declara que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida. A ceia não é algo criado pela mente humana. A ceia é uma pregação prática, um ato de fé ordenado por Deus, com um memorial que grita todas as vezes para mim e para você, que Cristo veio, morreu, se sacrificou, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar a buscar a sua igreja. A ceia aponta para frente, meus irmãos. Cristo vai voltar. Terceiro, a ceia do Senhor é um momento que devemos olhar para dentro de nós mesmos. É um momento de reflexão. Versículo 27, Paulo diz, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente. Precisamos deixar claro, irmão, que ninguém é digno de tomar a Santa Ceia. Ninguém. Ninguém é digno. Todos nós somos imundos, sujos. O que torna nós dignos é a nossa fé em Cristo, que a justiça dele vem sobre nós. É aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, aquela tipologia, onde Adão e Eva morreu, Deus foi até lá, um animal foi morto e vestiu Adão e Eva com a roupa do animal inocente. Aquele animal ali que morreu, supostamente foi um cordeiro, é a tipologia que Cristo, é a justiça de Cristo, né? Adão e Eva. Então a justiça de Cristo está em mim e você, que torna nós dignos de se aproximarmos da ceia do Senhor. Porque as nossas obras, irmão, são trapo de imundície. Isaías 64, 6 diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebenta. Nós não temos nada de bom em nós. O que você vê de bom é Cristo que colocou. O que Paulo está dizendo é que se nós chegarmos diante da Santa Ceia, sem entender o que é a Santa Ceia, sem compreender seu real sentido, nós se igualamos no mesmo patamar daqueles que rejeitaram a Cristo, irmãos. Do mesmo jeito. Não entendemos nada. E Paulo dá uma ordem a todos nós quando se aproximamos da Santa Ceia. Versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba desse cálice. Examine-se. Paulo pede para fazermos uma investigação de nós mesmos. Uma investigação. Olharmos para o nosso coração, para a nossa vida. Paulo não diz, olhe para o seu irmão, olhe para você mesmo. Para a sua própria vida. Paulo diz, olhe para si, examine-se a si mesmo, julgue a si mesmo, investigue o seu coração, analise a sua vida, e só então toque no corpo e no sangue de Jesus. Quarta lição que Paulo ensina, no versículo 29, é que a ceia do Senhor pode se tornar um juízo de Deus para nós, irmão. Versículo 29,
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Comer e beber indignamente a ceia, irmão, é fazer o que a igreja de Corinto estava fazendo. Essa igreja estava tolerando o pecado no meio dela. Tinha divisão no meio da igreja, partidarismo de pessoas, briga entre irmãos, fofocas, rivalidades, egoísmo e o pior, tinha até prostituição, onde Paulo chega a falar em 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, Paulo diz? Vocês deveriam estar cheios de tristezas e expulsar da comunhão aquele que faz isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, Paulo diz. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estão reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha a oração de Paulo, hein? Essa oração muita gente escandaliza. Escandaliza, mas orar é a Bíblia. Eu participei um dia de foi 4 segunda-feira na casa de um irmão, pedindo para Deus libertar ele. Hoje ele é do Belém, mora no interior de São Paulo. E o irmão deu uma canseira de nós. Fui 2 segunda-feira, terceira ele não apareceu e a última não. E ele como se ele vergonhisse, mentindo. E nós na porta da casa dele, nós finalizamos. No último dia foi na calçada da casa dele, de joelho orando. E ele ligou mentindo para mim, né? Falei, fique em paz, José. Você vai ver essa pregação. Mas foi uma bênção, irmão. Faz a obra de Deus. Me ligou, falei, José, fique em paz, nós terminamos. Que Deus, irmão, igual Paulo fez aquele jovem lá, estou te fazendo, que Deus permita que o diabo destroce o seu corpo, mas que a sua alma venha ser salva. Ele está amaldiçoando, não. É base bíblica. Que Deus quer a tua alma, Deus não quer a tua perna, não quer teu braço, é a tua alma que Deus quer. E Deus, irmão, quebrou ele todinho, foi preso, apanhou, tudo que é jeito, mas Deus salvou. Está hoje presbítero da casa do Senhor, fazendo a obra na rua e pregando o evangelho, casado. Então, irmão, é melhor, ore para Deus, irmão. A gente tem que parar, saber orar para Deus. Muitas vezes Deus quer tratar, está pedindo misericórdia. E esse jovem aqui, que Paulo fez essa oração, no 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, você vai ver que esse jovem, sua fé foi restaurada. Paulo mandou, pode puxar ele de volta, porque a disciplina não pode exceder tanto não. Pega de volta ele, já resolveu. Reconheceu o pecado, se arrumou, traz de volta para a casa do Senhor. E assim é dentro da igreja também. Então, participar indignamente da ceia é ser réu do corpo e do sangue de Cristo. É estar na mesma posição de Anas, aquele sumo sacerdote, Caifás, Pilatos e os soldados romanos que pregaram Jesus na cruz, irmão. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Quinta lição que Paulo fala na ceia é as consequências de tomar a ceia de qualquer jeito. Versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disso, por tratar algo sagrado como algo profano, Deus permite algumas coisas dentro da igreja, tá? Primeiro, há entre vós muitos fracos, pessoas frias espiritualmente, crentes mortos-vivos, perderam o primeiro amor, não vivem em santidade. Deus permite essa situação, irmão. O Espírito Santo se afasta. Doenças físicas, muitas das vezes, são disciplina de Deus também, irmão. Deus permite. A gente vai ficar doente, todo mundo fica, mas tem coisas que Deus está tratando a pessoa. Eu já vi muitas coisas. Deus tratando. Muitos que dormem. Muitos da igreja de Corinto anteciparam o dia da morte, irmão, por se aproximar de Deus de qualquer jeito da Santa Ceia do Senhor. Então não fica brincando de ser crente, não. Porque Deus é verdadeiro, irmão. Se você não está conseguindo largar o pecado, largar o erro, Deus pode dar uma ajuda para a gente. Mas a ajuda de Deus muitas vezes é um espinho, dói. Deus dá os apertos. Deus, ele sabe como tratar o seu povo. Essa lição que Paulo fala é que a ceia do Senhor é um momento de auto-julgamento. Versículo 31 e 32, a palavra de Deus diz:
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A celebração da ceia é um momento de alto confronto de nós com nós mesmos. É um momento para olharmos. A igreja de Laodiceia, irmão, olhou no espelho e disse: estou rica e abastada. A igreja de Sardes disse: eu estou viva. Mas Jesus disse à igreja de Laodiceia que ela pobre e miserável. E a igreja de Sardes, Jesus disse que ela estava morta. Então olhe para você mesmo. Auto-julgue você mesmo. Cuidado. Para você não achar que está vivo e está morto. Cuidado para não achar que está tudo maravilhoso na sua vida. Porque as coisas materiais estão dando certo. Mas na verdade está todo torto. Espiritualmente, eticamente e moralmente. Cuidado. Deus manda nós julgar nós mesmos, para nós reconhecer o nosso próprio pecado. Toda disciplina de Deus tem como objetivo nos transformar. Só que em alguns casos Deus pode antecipar o fim da vida de crente, irmão. Deus pode antecipar. 7º ponto de lição de Paulo. Na ceia do Senhor também é um momento de olharmos ao redor. Versículo 33 ao 34. Paulo diz: portanto, meus irmãos, quando vós ajuntas para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunte para condenação. Quanto às demais coisas, ordenar-lhe-ei quando for ter convosco. Aqui Paulo está orientando os crentes a esperar uns pelos outros para a comunhão verdadeira. Na igreja de Corinto era costume os crentes trazer suas iguarias de casa e comer fartamente sem esperar ninguém. Quando os menos favorecidos chegavam, não tinha nada para eles mais se alimentar. E o que Paulo quer ensinar aqui para nós? Devemos nos lembrar que nós não temos mais essa prática de grande fartura. Mas quando nós nos reunimos na ceia, irmão, nós devemos olhar ao nosso redor, para o nosso irmão que está do nosso lado. Está faltando alguém aqui, irmão? Dentro da igreja? Tá. Não precisa citar o nome. Tem muitos irmãos que não estão vindo. O que aconteceu com esses irmãos? Como é que eles estão? Como é que é o nosso papel hoje na Santa Ceia? Sabe o que aconteceu com eles? Onde é que eles estão? Por onde eles estão andando? Quando eu li essa palavra, primeiro corta eu, irmão. Vamos se lembrar dos irmãos que não estão vindo. Qual o motivo que eles não estão vindo? É um corpo. Uma parte do corpo não está no nosso meio. Nós temos que orar por eles, estender a mão, trazer eles para cá. Devemos olhar se está faltando alguém. E se faltar algum irmão, devemos nos preocupar com ele. A ceia é um momento de comunhão. A igreja é um corpo. E é isso que Paulo deseja, que a igreja de Corinto entendesse sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor Jesus e também os nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Devemos estar em comunhão com Deus e em comunhão com nossos irmãos. Esse é o sentido da ceia do Senhor, irmãos. Vamos ceiar agora, vamos participar. E cada um, algo que eu disse aqui, que eu preguei, que eu falei, guarda na tábua do coração e vamos praticar. Vamos buscar a ovelha que está perdida. Vamos atrás daquele irmão que ceava conosco. Onde é que o irmão está? Talvez nós caímos tanto no comodismo religioso que nós esquecemos de todos, irmão. Então vamos buscar aqueles que não estão vindo mais. Nós vamos ser a participar do corpo de Cristo. Amém? Se coloca de pé, irmãos. Estaria orando, finalizando, entregando para o pastor. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de pregar a tua santa, boa e perfeita palavra, nesse dia, Senhor, que retrata o teu sacrifício, que retrata o preço que tu pagou por nós, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Senhor, resgata, traz de volta para o teu aprisco aqueles que estão fracos, desanimados na fé. Pai, tem misericórdia de nós que estamos aqui.